Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Monique Joia, esse é o canal Expansão da Consciência na Prática. Cá estamos nós, janeiro de 2026. Muita coisa aconteceu, acho que para todo mundo, no 25. E começamos aí um ano já bastante acelerado, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo na minha vida aqui. É um ano que a impressão que eu tenho é que o 25 não acabou ainda, e enquanto a partir do 26 já chegou aí com o pé na porta, bem a energia que a gente vai ter aí desse ano mesmo. E eu me pego num processo reflexivo de, ao mesmo tempo que tem uma lentidão, tem uma necessidade de ação, uma inquietude, uma frustração. Bem, como somos um coletivo, não deve ser só eu, né? Deve ser aí, todo mundo está sentindo aí uma série de questões, uma série de mudanças. E eu estava aqui, né? As metas de 2026, que eu ainda não defini. As metas, assim, que eu digo, botar no papel mesmo, sabe? Determinar mês tal, isso, primeiro trimestre, segundo trimestre, as metas pessoais, né? Que eu ainda não defini. E aí eu percebo que eu estou num processo de reconexão com a essência, o eu. Então, assim, eu falo, caramba, meta, mas o que eu quero? O que a essência quer? Porque aconteceram tantas coisas na minha vida profissional, pessoal, amorosa, que é como se você vai ali para um turbilhão na matéria, né, de ações, que as ações vão sendo tomadas, você precisa ir resolvendo coisas, e aí você vai se desconectando ali, né, do fluxo, vamos dizer assim, mais ou menos. Vem comigo que eu vou chegar no raciocínio. E aí eu tava, tá, tem que escrever as metas, mas o que eu quero? Então, antes de escrever as metas de 2026, antes de pensar, sentir, plasmar, né? Cocriar, a lei da atração, atrair, magnetizar, usar a trança de Tuft, não importa a técnica que você use, é muito importante a volta mesmo para a essência. Eu falo para mim, foi aqui na meditação, deixa eu voltar para a essência. Eu estou com muita pressa, eu estou com muitos receios, muitos milímetros e uns focos, mas assim, como é que você quer que as coisas aconteçam? E aí eu percebi que eu estava num movimento de volta para uma vida que não volta mais. Não tem como. A vida que eu tive em determinada época da minha vida foi uma época muito boa. Essa época ela não volta mais, essa vida não volta mais. Ok. E aí depois dessa época, eu percebi, a vida andou, seguiu, fui fazendo outras coisas, que eu, na realidade, estava de saco cheio dessa primeira época, que eu agora estava achando que eu queria voltar. Então, assim, nossa, Morena, você tá tão confusa que a melhor coisa é você realmente se olhar e ver. Então, eu digo isso para você, se olha e se vê. Essas metas de 26, elas são umas metas que condizem com a pessoa do momento presente, ou elas são umas metas que a pessoa de 2024, 2023 acreditava que era dessa forma que a vida aconteceria, era dessa forma que a vida seguiria. Então, olha muito para isso. Esse ano é um ano. A nossa geração, né, os milênios, até os depois dos pós-milênios, eu não sei nem como é que tá a galera da década de 60, de 70, mas assim, a nossa geração é uma geração que está vivenciando grandes mudanças planetárias, energéticas. E no 26, nós vamos ter aí Saturno entrando em Áries, definitivamente, junto com Netuno. E Áries traz aquela energia, é o início, o primeiro, aquele fogo, né? Abre ali muito da essência da criança mesmo. Contrapartida, Saturno vai passar aí por esse ponto no seu mapa, aonde está Ares, e vai mexer, vai cobrar ali
responsabilidade, vai trazer uma estruturação numa área que não deve ser muito estruturada e numa área em que talvez você viva numa eterna criança, numa eterna leveza, num eterno brincar, num eterno se reinventar. E é um encontro que não tem muito assim, não combina muito, vamos dizer assim, mas em contrapartida tem a possibilidade do amadurecimento do que você traz ali de mais puro. Olha para onde está a área no seu mapa, vai ser uma área que vai ser muito chamada a, ao crescimento, ao amadurecimento, pode vir uma grande lentidão nessa área. Se você já fez aí alguns processos de se autoconhecer, de se amadurecer, de estruturar a sua vida, muito provavelmente você vai conseguir ali materializar mesmo. Materializar literalmente na matéria, botar no papel, botar de pé na matéria o que essa área do seu mapa traz, o que essa área do seu mapa pede. Então, olha e vê que área é essa. E eu falo isso porque realmente estou nesse processo. Mas, independente disso, o que a gente busca mesmo, eu falo a gente, porque somos um coletivo, independente de todos os desafios que a vida for trazendo, independente de todas as transformações, tem algo ali que tem que seguir com você. Você pode ter terminado o seu ano morando num lugar extremamente frio e ter começado o seu ano no deserto. Mas o que está ali na sua essência que não muda? O que você quer levar? O que você quer que continue, independente de como que você vai continuar trabalhando? Se você está solteira, se você está namorando, se você tem filhos, se vai ter filhos, se não vai ter filhos. O que vai continuar ali para você não descompensar a ponto de não saber muito claramente quem você é. E acontece isso, viu? Eu tava aqui e falava, caramba, mas quem, quem, quem que eu sou mesmo? O que eu quero? Então, nos grandes momentos da vida, nos grandes saltos, nas grandes transições, quando chega uma pessoa nova na sua vida com um relacionamento amoroso, quando chega uma pessoa nova na sua vida, uma parceria de trabalho, quando você muda de casa, de cidade, de país, né? Mudar de país deve ser uma expansão mental muito grande. Quando você tem grandes mudanças, quando você perde alguém na matéria, é normal você descompensar. Então, faz parte do processo a descompensação, né? Desassociei, faz parte do processo. Mas, ainda assim, existe um caminho a ser trilhado de volta para você. Então, o que eu trago aqui hoje é trilhe o caminho de volta para você, caso você esteja num turbilhão de sensações e num turbilhão de eventos na sua vida, na matéria mesmo, tem muita coisa acontecendo. Trilhe um caminho de volta para você, olhe muito e desse ponto defina, tudo bem, isso aqui, essa aqui sou eu, esse aqui sou eu, e é dessa forma que a vida vai seguir, e é através disso aqui sou eu, dessa aqui sou eu, desse aqui sou eu, que eu vou definir as minhas metas para o 26, sabendo que vai ser um ano extremamente. Chega a ser redundante a gente falar que vai ser um ano extremamente desafiador, porque todos os anos estão sendo extremamente desafiadores, né? Vamos ser honestos. Mas assim, que vai ser um ano profundamente delicado. Eu fiz uns vídeos aí e eu trouxe a frase que trate 2026 como o primeiro ano do resto de suas vidas. Trate 2026 como o primeiro ano do resto de sua vida. E é bem isso mesmo. É um ano que nós temos a possibilidade de começar um capítulo totalmente novo, quiçá um livro novo. Mas até ainda nesse livro novo, existe uma forma de escrita, que é a sua forma de escrita. Existe uma forma de apresentação para o mundo de quem você é. Existe uma maneira de se colocar para as pessoas. Então,
o que é isso que não pode ser perdido? Por mais que você faça uma nova transição de carreira, por mais que você faça separe, saia de um casamento, ou que você case, ou que você tenha filhos, independente, tem uma maneira de ser você, que é através dessa maneira que as outras vivências novas elas vão acontecendo e vão se concretizando. E o que eu percebo é, quando a gente perde isso, quando a gente perde essa mão, quando se perde esse contato, é que se fica, como brinca na internet, se fica birulei. Ai, tô birulei, tô birulei. O birulei é isso. O, o, a, o descompasso é você realmente ir comprar um pão desconectado de quem você é. É você ir fazer uma apresentação para uma plateia de 2 pessoas ou de 2.000, desconectado de quem você é. Por mais que a sua casa esteja um caos, sua vida bancária está um caos, aquela desconexão ela existe. Então, ok, essa conexão está aqui e as outras coisas estão acontecendo e vão embora. Mas quando a gente perde isso do quem eu sou, eu estou com dificuldade de saber quem eu sou. Ok, então a primeira coisa é perceber isso. Dificuldade de saber quem eu sou. Nossa, caramba. E deixa eu relembrar de mim. E aí cada um tem a sua maneira de relembrar de si. Eu sempre vou ali pelo caminho da meditação e da yoga. Então, assim, o que que segue com você há muitos anos, que em todos os momentos da vida, em todos os momentos dessa vida, sempre esteve ali. Provavelmente isso vai ser uma ponte para fazer você reconectar. E na minha vida, o que segue comigo assiduamente, desde 2014, 2015, é a meditação. Então, quando eu, porventura, fico com muita correria, muitos afazeres, a matéria me chamando muito, a matéria me chamando muito de que tem que estar em tal lugar, tal horário, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que prestar conta, tem que não sei o quê. E eu perco a conexão com a meditação, que é o parar mesmo, né? Vou sentar aqui, vou meditar e vou me entregar. E não é sentar e meditar e tem que estar em tal lugar. Eu fico. Quando eu tiro isso, a minha vida começa a dar uma degringolada. Invariavelmente, quando eu paro de praticar os asanas, e yoga é um caminho de vida. Mas quando eu não tenho tempo para, pelo menos na semana, 1 hora na semana, de fazer uma prática intensa, a vida começa a degringolar. Então, atenta a isso, que esse caminho está comigo há muito tempo. Essas ferramentas estão comigo há muito tempo. Quando eu percebo que, opa, tá muito esquisito aqui, eu automaticamente volto para uma prática muito intensa de yoga, muito intensa mesmo, de corpo físico, presença, muita, e retomo ali a meditação. Volta a ser algo inegociável. É inegociável. Dessa hora a tal hora, o celular está em modo avião, está na minha agenda, é inegociável sentar e meditar. Então, isso está comigo há muito tempo. Então, olha para você, para o que está com você há muito tempo, para o que te chama, que provavelmente é esse caminho que vai fazer com que você, quem eu sou, o que eu quero, quais são as minhas metas para 2026. Então, vamos embora. Uma das minhas metas para 2026, eu estava realmente aqui, será que, será que, mas falo aqui nesse primeiro vídeo, que é o primeiro vídeo do ano do canal. Então, uma das minhas metas é realmente alimentar esse canal semanalmente. Ainda não sei se com um vídeo ou dois, mas é trazer aqui um conteúdo que também seja um conteúdo interessante, né, gente? Porque senão, para falar até papagaio fala, tem muita gente muito bacana nessa rede, tem muita gente também que não é tão bacana. Então, assim, alimentar só por alimentar, sair falando só por falar, aquela verborragia, não é muito a minha essência. De uma pessoa com sol de casa 3 e Mercúrio em Virgem. Então,
estou me desafiando, né? Morena, você tem que botar vídeo lá toda semana, bobear dois. Tá, mas de quê? Sobre o quê? Então, trago aqui para vocês uma das intenções. Sobre o quê? Não sei ainda. Tem muita coisa acontecendo, mas gostaria que fosse uma série, uma sequência, para podermos, né, ter aí uma troca, para eu poder também ter esse estímulo. Mas tudo pode acontecer, inclusive nada. Saturno esse ano bate na minha Lua e na minha Lilith também. Todo mundo lá na casa 10. Então, vamos viver. Faz uma baita oposição à minha Vênus. Um dia de cada vez. Tem muita coisa acontecendo na matéria. Mas é isso. Essa minha essência e essa conexão, eu sei que eu vou retomando através ali da yoga e da meditação. Então, um beijo para quem assistiu. Muito obrigada pela companhia. É, Nunca falo, né, gente? Aí uma das coisas que eu preciso voltar a lembrar de falar é curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vambora. Um beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite.